Que honra. Aê. Que honra vocês por Cheguei. aqui, gente. Bom, vou dar uma breve introdução bem rapidinha. Acabei de abrir as vagas para Veraz On, é a nossa plataforma online do Veraz. A gente vai ter curso desses professores maravilhosos que estão aqui comigo e muitos outros. Professor Pacheco, que alegria, tudo bem? Salve, Pacheco, e aí? No chat. Então, vamos ter professores dos melhores, cursos dos melhores professores na nossa plataforma online Veraz On. Uma plataforma fácil, descomplicada, que é para você poder ouvir, encaixar na sua rotina de toda forma e ter acesso a esses professores incríveis num lugar só. Convidei com muita honra esses dois queridos professores nesse tema. Bom vê-lo, Pacheco. Pacheco também gravou um curso para a gente, Formação da Personalidade, que está fabuloso. Professor Melk já está com um curso sobre mitos e símbolos e a gente vai subir o da Vivi em breve sobre Michelangelo, gente. Legal. Vai ser maravilhoso. Essa plataforma já está maravilhosa e vai ficar cada vez mais, porque a gente todo mês vai ter cursos novos. A Melk vai gravar também um curso sobre Dostoiévski e a Vivi provavelmente vai gravar algo sobre Caravaggio, que ela gosta muito também. Primeiro de tudo, desse sucesso pro Veraz On. Achei isso assim muito chiquérrimo. Acessei a plataforma antes de entrar aqui na live, achei aquilo chiquérrimo, gente. Fiquei me achando de ter lá Michelangelo, falar do Michelangelo e poder depois, sabe, desenvolver também o Caravaggio. Vi lá o curso de simbólica do Melk, vi as coisas, achei tudo demais, assim. Olha que chique, né, Veraz On. Eu acho que não perdeu o DNA do Veraz, poder encontrar o mesmo DNA do Veraz agora online, porque a gente tá, cada um aqui num lugar, né? O Melk tá lá em Santa Catarina, eu tô aqui no Paraná, você tá em São Paulo, e a gente poder se reunir no mesmo lugar online, isso é muito bom. A gente tá, hoje, ao mesmo tempo, tá junto no mesmo lugar, então, como dizem os portugueses, no mesmo sítio, isso acho que é muito bom. Então, ter o mesmo sítio, assim, para reunir o tema da cultura, isso é muito bom. Então, sucesso, tá? Primeiro de tudo, sucesso. É muito raro ter um lugar em que você tem todos esses professores falando de todas essas coisas. É muito difícil você encontrar um lugar em que você vai ter eu, a Vivi, o Pedro, o Guilherme, a Bruna, o Joel, que vão cada um ensinar suas coisas e que você não encontra nada em que você possa reunir todos esses professores, além do Veraz. Só o Veraz faz isso. Ai, que alegria. Isso é um privilégio, assim, privilégio mesmo. Eu tô amando poder ver isso, assim, muito bom. Muito bom, muito lindo, assim. Muito obrigada. Bom, para quem estiver interessado, o link está na bio. Os 50 primeiros inscritos ganham ainda um bônus enorme, mas não quero mais falar disso agora. Quero abrir aí para vocês, para a gente começar o nosso tema da live. Obrigada, Meninas. Vamos falar sim, vamos falar do site sim, vai falar sim, primeiro sim. Seja um desses primeiros inscritos. Isso mesmo, vamos pegar os bônus pra gente, né? E aí a gente chega falando já de dois grandes gigantes aí, que são Dostoiévski, que são Caravaggio, são personagens distintos dentro das belas artes, mas que ao mesmo tempo se conversam pelas suas personalidades, pelos seus frutos que dão nas nossas vidas hoje. O que é da vida da gente sem as referências, né? Eu tive um grande privilégio, só para abrir um parênteses aqui, por muito tempo eu convivi muito perto do Melk, a gente trabalhou juntos na formação do imaginário por muito tempo. Eu fui muito próxima do Melk, hoje a gente vive estágios separados, assim, longe, mas eu caminhei por muito tempo muito próxima do Melk, a gente trabalhou muito junto, assim, com as coisas da internet. Hoje não, mas a gente já conviveu, assim, então a gente tem muita intimidade para falar das coisas do trabalho, mesmo que hoje a gente não esteja próximo, né? A gente já teve esse caminho mais próximo, assim, de amizade, de trabalho, de vocação. A vocação continua
sendo a mesma, né? Embora os caminhos se distanciaram. Então, assim, a gente tem percebe-se nesses personagens, no Caravaggio, no Dostoiévski, o drama, a dramaticidade ali dessas coisas, né? E um aspecto de conversão. Então, vou falar um pouquinho do Caravaggio e passar a bola pro Mel que pegar ali já do personagem, né? Pegar o Dostoiévski também. Ou se o Dostoiévski pega a gente, o Caravaggio que pegam a gente, na verdade. Acho mais Na provável. verdade, são eles que pegam a gente. Então, o Caravaggio é um artista, gente, que ele tá dentro do barroco, e o barroco é o período da arte que é o período mais alto da conversão da arte. Então, cada período da arte tem um tema, tem um sentido, um aspecto, um motivo. E o barroco é o tema, tem o tema da conversão da alma. Então, a gente pode até chamar assim, o barroco e a alma do cristão, porque o barroco tem um aspecto de conversão, de converter realmente o olhar, o sentido das pessoas. Esse é o tema, assim, o sentido do barroco. Então, todas as obras barrocas têm uma dramaticidade muito forte, nem todas as obras são assim. Vou gravar o curso do Michelangelo e o Michelangelo não é assim. A proposta do Michelangelo não é essa. A proposta do Michelangelo é a beleza, é a simetria. O Michelangelo tem comprometimento com a beleza, com a harmonia de outro sentido. O Caravaggio, safado, tem um negócio com o drama. Ele tem que mexer, assim, no fundo da alma da pessoa e fazer um baita de um drama ali. E aí isso é aí que gera mais ou menos, né, a catarse que o Aristóteles fala lá na Poética, que é um aspecto de converter, de purgar a gente, assim, de mexer profundamente com a gente, com os sentidos da gente, com o imaginário, que é o que o meu que fala na página, que é o que eu falo por meio das artes, e causar um sentido de conversão, que não necessariamente vai direto no cristianismo, conversão no sentido etimológico, né, da palavra, que é mudar o rumo da nossa vida. Às vezes, quem ouve tomar que vá para o cristianismo, mas às vezes, né, é só mudar o rumo, mudar o prumo, mudar a direção, né, mudar a percepção simbólica das coisas. Então, é mais ou menos por aí que começa, né, acho que a semelhança entre o Caravaggio e Dostoiévski é que eles dão um soco, um acordão, eles dão um tranco na vida da gente. Não é algo assim tranquilo, né? Tanto o Caravaggio quanto o Dostoiévski, eles chegam para dar um tranco na vida da gente, e eu acho que eles têm muito a nos ensinar hoje. Eles chegando, assim, não são artistas minimalistas, não são artistas tranquilos, assim, como são os artistas contemporâneos, talvez modernos, né? São artistas que dão um acordão na alma da gente. Mais ou menos por aí já, para fazer uma introdução Tem uma coisa no começo. muito legal no lance de... Você estava comparando o Caravaggio com o Michelangelo. Eu adoro Michelangelo também, mas você vê, no Renascimento as coisas são muito mais tranquilas mesmo. É aquele negócio que cai muito pelo esteticismo, que você vai fazer o enfeitezinho das igrejas, a representação dos papas, dos reis e tal. Embora seja um período muito importante, ele não tem o... De certa forma, o Renascimento é muito mais uma fuga de determinado espírito religioso que estava no medievo, e o Barroco é uma retomada desse espírito mais cristão que está ali no medievo. E por causa disso também, eu acho que o Caravaggio ele causa muito mais impacto só de você olhar. Você não tem como olhar para Conversão de São Mateus, para Santo Agostinho e o Anjo, para todas as obras que o Caravaggio fez e você ficar imparcial. É a mesma coisa com o Dostoiévski. Não dá pra você ficar imparcial lendo o Dostoiévski, porque aquilo de fato convoca a pessoa, ao mesmo sentido que a Vitor estava falando da conversão. É um negócio... Quando você vê, por exemplo, personagens como Raskolnikov e Assunção de Crime e Castigo, que é um assassino e uma prostituta que estão tentando se redimir de algum modo, eles não sabem muito bem como se encontrar, e eles não sabem nem conseguem reconectar a própria história de por que eles chegaram naquela situação. Então tem um aspecto um tanto quanto de loucura em um personagem de Dostoiévski, por causa dessa perda de um senso biográfico que é muito comum no homem moderno. Então, tem uma diferença entre o Caravaggio e o Dostoiévski, porque o Dostoiévski ele é mais moderno mesmo, ele é muito mais recente, e ele está pegando um drama que é o comecinho ali do drama do homem moderno, que é niilista, não sabe o que quer, acha que pode tudo, acha que vai controlar o mundo, que tem
uma quedinha revolucionária dentro do seu espírito, que já está, de certo modo, antecipada no Barroco, mas o Barroco ainda vivia os artistas barrocos ainda viviam numa sociedade mais cristã, enquanto que o Dostoiévski está numa sociedade muito mais ateia e agnóstica. Então, é uma coisa feita ainda mais no fundo do poço do que o Caravaggio estava fazendo. É bem lá. E quanto mais a gente vai avançando, mais no fundo do poço as coisas ficam Mais a ladeira dele. Você sai do, sei lá, você sai do Caravaggio com toda a expressividade, dramaticidade que ele tem, para você cair no, sei lá, no Cláudio Pastro, que é um negócio completamente simplório, simplista, meio tosquinho. Aí você vai falar um Cláudio Pastro, se o Pacheco tiver aí, ele vai brigar com você, ó. Me matar. Ou você sai do Caravaggio e vai para uma Bapuru. Pronto, você vai para uma Bapuru. Você vê o quanto que a coisa decai em perda de sentido, em perda de qualidade mesmo. Ou você sai do Dostoiévski e vai para um Paulo Coelho da vida. Acho que depois do Dostoiévski ninguém conseguiu escrever tão bem quanto o Dostoiévski. Ele é o melhor contador de histórias que já teve em toda a literatura, sem dúvida. Porque ele consegue, por exemplo, fazer coisas que são muito realistas, que tem a ver com os nossos dramas reais. Mas antes de falar desse aspecto, tem uma coisa que eu acho muito interessante no próprio projeto que eu e a Vivi estamos participando com vocês, que é o seguinte: o Dostoiévski, embora ele retrate muitos fenômenos políticos, o foco de tudo no Dostoiévski ainda é também a conversão, ainda é também tentar fazer com que o homem enxergue Cristo dentro daqueles dramas que ele está vivendo. Basta ver personagens como o Príncipe Mishkin, de O Idiota, que é uma junção do Dom Quixote com Cristo. Então, o Príncipe Mishkin é aquela pessoa que perdoa tudo mesmo, como Cristo perdoa tudo. Basta que você queira se redimir, que ele te perdoa. Por isso que ele é chamado de idiota por todo mundo, né? Todo mundo vai achar uma pessoa que redime todos os outros, que perdoa todo mundo, de idiota. Ninguém quer ter o espírito do Príncipe Mishkin hoje em dia. E isso é muito interessante porque a gente vê que em outros projetos, em outros lugares e nas próprias narrativas que a gente vê aqui na internet todo o tempo, o foco do homem moderno está muito na disputa e não na conciliação, não na conversão, porque tudo que a gente vive meio que por um viés político. E as pessoas têm uma predileção muito grande por essas disputas, pela política, pela direita, pela esquerda, pelo Pablo Marçal e o Boulos e o Nunes, enquanto que esse aspecto que é muito mais profundo da existência humana, ele é deixado de lado, né? É muito mais legal você passar uma tarde olhando um quadro do Caravaggio do que olhando um podcast do Pablo Marçal ou do Renato 38 com o Alan dos Santos. Mas ninguém vai ficar gastando as mesmas 3 horas que gastou com o podcast do Renato 38 com o Alan dos Santos admirando uma obra do Caravaggio. Ou vai pegar um livro do Dostoiévski e não vai conseguir ficar 3 horas lendo, como eu. Às vezes a gente pega um livro e a gente não consegue largar até terminar. Então, é extremamente importante, na verdade é imprescindível que as pessoas convertam, né? Façam essa conversão do olhar, como a Vivi estava falando. E essa conversão do olhar não tem como ser feita sem a experiência estética. Não tem. E aí você não tem como se educar para contemplar os dramas profundos da sua própria vida sem essa conversão à contemplação. E aí, o que a gente vê por meio da contemplação? O que a gente aprende assim, por meio da contemplação? Vamos pensar nesses dois artistas, né, que a gente está pensando hoje. O que eu vejo assim, no Dostoiévski, o que eu vejo no Caravaggio? E eles, assim, em específico, eles ensinam pra gente, por meio desses personagens que eles criam, tanto o Dostoiévski quanto o Caravaggio, eles ensinam que os personagens deles esperam uma resposta. Eles dão uma resposta já.
Eles não ficam lá com uma postura passiva, sabe? Tipo, foda-se, sabe? O mundo vai passar, vou ter 80 anos, 90 anos, vou deixar minha vida passar passivamente, assim, vou ver minha vida passar de uma forma passiva e não vou fazer nada, não vou construir nada, não vou responder minha vocação. Então, eu vou falar do Caravaggio ali, né? Duas coisas. Quando a gente olha, talvez assim, quem estiver assistindo a live, depois dá uma olhada na obra Vocação de São Mateus, que mostra lá. Ela é uma trilogia que fica na igreja numa igreja lá em Roma, esqueci agora dos Francese, em Roma. E aí é uma trilogia de quadros assim sobre São Mateus. E aí a vocação de São Mateus é São Mateus mais na juventude, que ainda sendo um cobrador de impostos, quando recebe o chamado de Jesus para deixar de ser o cobrador e passar a ser um seguidor ali, um discípulo de Cristo. E ele tem duas coisas que mostram que ele já responde à vocação. Então não é só o chamado de Jesus. Veja, é Caravaggio que define o personagem, que define a resposta de São Mateus. Então não é só a vocação de São Mateus, definida por Caravaggio, não é só o chamado de Cristo, já é a resposta de São Mateus. Então Jesus está chamando, que está tipo mostrando nele, e o São Mateus está fazendo assim, sou eu, né? E o que mostra ele respondendo isso? Os pés dele embaixo da mesa. Então são uma série de contadores de impostos ali, uns assim, então, tipo, eles estão cagando para aquilo que está acontecendo, que eles estão contando as moedas, eles nem olham para Jesus. Mas o São Mateus, ele já está levantando. Então você olha para debaixo da mesa, os pezinhos dele já estão levantando. Ele está dando a resposta do chamado, sabe? E aí, quando a gente olha outro quadro do Caravaggio, todos os quadros do Caravaggio são assim, as coisas, os personagens são ativos, né? Eles já dão uma resposta. O Caravaggio pensa nisso de uma forma proposital. A gente olha, por exemplo, a ceia Emaús do Caravaggio. Tem um eixo dramático, assim, uma tríade, né? São 4 personagens, mas tem um triângulo dramático, assim, entre os discípulos de Emaús que estão à mesa com o Cristo, e aí tem um outro que eu brinco que é um fleumático que está fora do eixo dramático, assim, que está ali, que não participa muito da cena, não é por mal, nada contra o fleumático. Eu mesma, Marisa, dramática, nada contra o fleumático. Quando eu não tô esperando nada deles. Pô, meu, não. Eu queria assim, eu acho que a pessoa não sofre. Mas esse fleumático ali do quadro, ele não se envolve com o drama, né? Mas aí, assim, os outros que estão envolvidos no drama, eles quase saem para fora do quadro, tanto que eles se assustam quando eles se reconhecem a presença de Cristo ali. Então, eles respondem ao susto que eles tomam a presença de Jesus ali. Você fala, né? Pô, é o Cristo que está ali, quando o Cristo abençoa o pão, eles se assustam com aquilo, eles reconhecem a presença de Jesus. Então, o Caravaggio faz com que os personagens que são intencionais correspondam ao chamado ali, ao tema da obra. Então, ninguém é passivo na obra, todo mundo corresponde ao chamado. Acho que é mais ou menos o que o próprio artista espera, sabe, do espectador que está vendo o quadro, sabe? Meio que ele espera da gente, e eu acho que é o que o Dostoiévski ele presume dos personagens que ele cria também, uma resposta, sabe? Ele faz assim com que os personagens também tenham uma resposta ali, né? O crime e castigo, né? Ele faz com que a pessoa ela chegue ali a uma conclusão, né? Do que ela viveu, do que ela fez. Então, ninguém é passivo, sabe? Todo mundo tem chega, né, a uma conclusão, assim, todo mundo está ativo ali na sua vocação, na sua finalidade, sabe? Eu acho que é mais ou menos o que a gente deve viver também. Ninguém passa imune. Tem um fenômeno que é muito comum e é um fenômeno mais recente do leitor de literatura. Eu acho que na contemplação da pintura, isso acontece menos, porque a pintura tem um tipo de convocação diferente. Mas na literatura ocorre um fato que é muito ridículo, assim, extremamente ridículo, que é o quê? O cara lê Dostoiévski, ele vai ler sobre Raskolnikov, e o Raskolnikov
é um niilista que acha que ele pode ter o mesmo tipo de ascensão social que o Napoleão e que por isso ele pode fazer o que ele quiser, inclusive matar as pessoas, para chegar onde ele quer chegar. Ou a pessoa lê uma Madame Bovary, que é uma rapariga safada, e ela olha para Madame Bovary, olha para o Raskolnikov, e eles não percebem que aqueles personagens foram construídos para falar sobre ele. Né? Você lê sobre um personagem, você tem que prestar atenção o que ele está falando sobre você. Mas a maioria das pessoas, por falta de prática mesmo, elas usam os personagens para contar para os outros. É aquilo que eu estava falando no começo, de que você vive tanto num negócio sem coesão nenhuma, que aí você, por mais que o autor esteja conseguindo descrever movimentos interiores que você tem, você só usa a literatura como se fosse uma coisa de acusação. De, fulaninho que eu conheci na universidade, ele é igualzinho ao Raskolnikov. Aquela rapariga safada que eu conheci em tal lugar, ele é igualzinho a Madame Bovary. Sendo que quando eu leio Madame Bovary, eu que sou, que não é do Dostoiévski, é do Flaubert, eu que sou um homem, me reconheço na Madame Bovary, que é exatamente a proposta de todas as coisas que eu leio. Tem uma coisa que é muito interessante na pintura barroca, que, na verdade, de muitos tipos de pintura, porque a pintura ela é menos, vamos dizer assim, ela faz você racionalizar menos do que a literatura. Né? O impacto é quase Mais como prático, uma música. né? É mais Ela prático. tá mais pronto, né? Mais fácil de Exatamente. entender, vamos dizer assim. Mais fácil de entender e não permite que o espectador fique racionalizando tanto, porque a imagem é como se fosse uma imagem real, mas é um fato real visível. Uhum. E no barroco, inclusive, isso é muito reforçado. Os fatos reais são muito reforçados pelos jogos de sombra, que a Vivi pode explicar muito melhor do que eu, em que você dá tanto destaque a determinados fenômenos daquele fato que você não tem como evitar não olhar para aquelas coisas. Um dos quadros do Caravaggio que eu mais gosto é a primeira versão que ele faz de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho com o Anjo. Ele faz duas versões desse quadro, que é um anjo inspirando o Santo Agostinho a escrever. E na primeira, o anjo está mais pertinho dele, assim, está mais em cima. E tá como se as coisas que Santo Agostinho tivesse descoberto fossem, de fato, narradas pelo Espírito Santo, contadas pelo Espírito Santo para Santo Agostinho através desse anjo, provavelmente o anjo da guarda de Santo Agostinho. Então, você tem fenômenos muito vivos que você não tem como negar, ou você não tem como distorcer, que é uma coisa que as pessoas fazem muito na literatura, e elas já começam a fazer também na pintura. Você pega um quadro que é objetivamente um quadro cristão falando sobre conversão e vem um negro e quer inventar alguma outra versão, como fizeram outro dia para o quadro do Juízo Final do Michelangelo, que não é um quadro, não é um afresco. O afresco do Juízo Final de Michelangelo. E aí você vê que primeiro ponto existe uma necessidade extrema, que às vezes ela é pouco evocada, que é essa necessidade de contemplação de todas as obras de arte, inclusive da pintura. Eu lembro que a Vivi fazia aqui na página as análises de quadro que bombavam, que todo mundo adorava e tal. E era muito legal justamente por isso, porque te forçava a contemplar. E essa contemplação amorosa, passiva, que, embora ela não seja totalmente passiva, ela é passiva no sentido de que você não vai mudar a realidade do quadro, você vai observar aquilo que está te entregando, é extremamente necessária de ser feita, porque as pessoas já não têm mais nem paciência, nem capacidade de simplesmente parar para olhar para as coisas. Parar para observar as coisas, mesmo quando estão perto delas. Eu tenho uma aluna que também é aluna da Vivi, que eu percebo como ela é uma turista com mais paciência agora, por exemplo. Ela vai para os lugares e ela quer se atentar ao detalhe das coisas, ela quer perceber as coisas. O que pouca gente faz. As pessoas entram na igreja, entram numa capela, entram no museu e elas batem uma foto para o Instagram e já passam para outra coisa, que é a forma mais tosca de você estar diante de uma coisa que há séculos impressiona um monte de gente.
Então, a primeira coisa que eu acho que é relevante, inclusive, para fazer o Verizon, é que tem esse material, tem essa possibilidade de você aprender a treinar o seu olhar, que é a coisa mais importante que existe. O professor Lalo falava que não existe educação estética, tem educação contemplativa, né? Que a educação estética é basicamente aprender a contemplar o que é bonito. E nada mais além disso. Só que a gente não tem mais treino nenhum para aprender a contemplar o que é bonito. E pegando o Dostoiévski, em relação ao que a Vivi também estava falando, dos personagens eles estarem ativos, estarem sendo convocados, o, o Dostoiévski também coloca todos os personagens dele em dramas que são muito vibrantes, que não tem como a pessoa se furtar aquele drama. Sabe, tem aquela situação limite da sua vida, e mesmo você sendo a pessoa mais assidiosa do universo, a pessoa mais preguiçosa, a pessoa que vive pulando de assídio e não faz nada, ela não vai ter mais como se furtar, não vai ter mais como fugir daquilo. Então, os personagens do Dostoiévski são todos assim, eles estão todos no limite. E por causa disso, eles têm poucas possibilidades de esperança, o que é bom, porque aí eles não têm muito para onde correr. Ou eles correm para Cristo e para a redenção, ou eles correm para o abismo. Então, é muito similar à forma como muita gente vive hoje, de que só tem mesmo essas duas opções: ou você vai para o abismo ou você vai para Cristo. Você vê tanto o Rogojin do Idiota quanto o menininho de um conto que quem não tiver paciência de ler os romances de 600 páginas do Dostoiévski pode pegar um conto como A Árvore de Natal na Casa do Cristo, que é o menino que no dia da noite de Natal perde a mãe, mas ele não fica passivo diante daquilo. Ele começa a correr pela cidade atrás de um refúgio. E ele não encontra esse refúgio. Vou dar spoiler mesmo, porque não é. Eu contando não é a mesma coisa do Dostoiévski contando. Até que o menininho encontra uma loja que ele vê todo mundo comemorando, comendo doce, fazendo ceia e tal. Ele não pode entrar, ele é mandado embora. E ele morre no frio, pensa no frio congelante de São Petersburgo. Mas ele é acolhido na árvore de Natal na casa do Cristo. Na hora em que ele morre, ele reencontra a mãe e tal, é a coisa mais linda do mundo. Então, o Dostoiévski é esse cara que no limite ele faz você agir em direção, principalmente agir em direção ao bem. Forte, hein, gente? Forte! Fortíssimo! Fortíssimo. Eu me recordo, só fazer um breve comentário aqui, eu me recordo que na minha faculdade, faz muito tempo, tinha aula de História da Arte, e eu me recordo muito pouca coisa, mas eu me lembro do impacto que os quadros do Caravaggio tinham em mim, né? Exatamente pelo contraste pesadíssimo ali. E assim, eu não vou dizer nem que eu lembro do quadro, eu lembro da sensação que eu tinha ali, né? Do que aquilo me causava. E na hora que eu fui colocar os dois juntos, né? Fui pensar no tema da live, pensamos nos dois juntos, né? Caravaggio e Dostoiévski. Eu acho que essa intensidade, essa força é o que fica para quem exatamente desse conto que o Mel contou, né? Essa porrada que você toma, porque o menininho saiu correndo, foi tentar, foi buscar e parece que vai acabar ali no abismo e no fim das contas encontrou o que tinha que encontrar. Você resumindo, fazendo um apanhado aí do que os personagens do Dostoiévski passam, eu vi o que eu vivi na minha vida, assim, só das suas poucas palavras agora. Mas é exatamente para isso que ele escreve. E é muito bom você se encontrar nos personagens da Dostoiévski, que você vê as piores desgraças, assim, gente que é como o homem do subsolo, que é um homem muito mau e um tipo de maldade que todo mundo tem hoje em dia, que é
A falta de credibilidade. Você não querer ser bom porque você se julga superior e você é meio rancoroso em relação aos outros que você acha que você merece mais do que você tem. Então, é uma repulsa misturada com inveja que quando vem, sei lá, um mendigo te pedir alguma coisa, em vez de você olhar para a situação dele de desgraça e oferecer um auxílio, você pensa, ah, mas eu tenho muito boleto para pagar, eu estou na desgraça, eu também tenho minhas dificuldades, que é que eu vou ajudar os outros? Então, você tem Você às vezes essas nem tem mais a capacidade de de sensibilizar, né? exatamente. O homem do subsolo é exatamente isso. Ele não tem essa capacidade de sensibilizar. Inclusive na relação amorosa, que é muito comum hoje em dia, você pega. Quando você ouve letras de música, Luísa Sonza, Anitta, MC qualquer coisa, você vê que tem essa relação de orgulho em relação ao outro, de que você não vai se rebaixar para ter o afeto da outra pessoa. Então não tem mais afetuosidade, só tem orgulho, que é exatamente o que acontece com o homem do subsolo. Então todo mundo, principalmente quem consome arte contemporânea, música contemporânea, tem o homem do subsolo dentro de si, que é a completa impossibilidade de caridade e amor. Dá a impressão que as pessoas perderam a noção de que tudo tem uma relação simbólica, né? Tudo tem a vida da gente, ela é uma construção simbólica. As pessoas parecem que estão a educação estética, como a gente está falando aqui, ela é a estesia, né? Ela é o que acorda a gente, sabe? É o que desperta os nossos sentidos. A estesia é realmente a educação dos sentidos para acordar, para perceber isso, as camadas de construção simbólica que você descobre lendo esse livro aí, que é o soco na cara aí do conto, que o Melk acabou de dar um spoiler, que acabou de falar. Qual é o nome do conto, Melk? Perdão, me perguntaram. Árvore de Natal na Casa do Cristo. Pronto, está respondido. Pode continuar, Vi, perdão. Não, eu dizia que que a educação estética que se dá nessas coisas, ela acorda os nossos sentidos, né? E como que a gente vive isso, né? Essa percepção simbólica, esse treino para os nossos sentidos. Estudando a literatura, estudando as obras de arte, fazendo os cursos, acessando ao Verazon, a plataforma aí do Verazon, e percebendo as narrativas simbólicas, assim, por meio dessas propostas que você fez a curadoria, que você montou na plataforma. Eu acho que tendo-se um comprometimento, sabe, com uma vida séria de estudos, sabe, eu vejo assim, a primeira coisa que eu recomendo para os meus alunos, sabe, Derissa e Mel, que independente do curso que está fazendo, ou se é no Instagram, é ter um livro de história da arte, que pode ser um livro do sebo, daqueles livros bem fininhos de R$30, ou pode ser um livro de R$300, tanto faz o qual livro de história da arte. Eu não indico um específico, eu indico qualquer livro de história da arte, para que a pessoa possa folhear o livro e ver imagens. Sim. Para que ela possa se familiarizar com imagens de períodos diferentes da história da arte, para que ela possa olhar para aquilo e reconhecer materiais de estilos específicos, assim, sem que alguém diga para ela aquilo, mas para que ela adquira habilidades simbólicas de reconhecer e sozinha, sabe, identifique, assim, pô, isso aqui tá com cara que é igual ao outro, então significa que isso aqui tudo é do mesmo período, significa que isso tudo é barroco, isso tudo é renascentista. O mundo, né, ao longo dos séculos, tem muita riqueza de cultura, que se a gente, assim, eu, vocês, se a gente não se despertar de estudar, vai vir um pessoal que segue essa linha contemporânea e vai relativizar tudo, vai destruir tudo. Ou a gente se esperta e estuda essa riqueza simbólica construída ao longo dos séculos, principalmente os períodos mais clássicos, ou vai vir uma linha mais contemporânea e relativista e vai vir uma onda, sabe, já era. As pessoas precisam retomar, despertar os sentidos para perceber as camadas de construção simbólica das coisas, que se dão assim nas obras de arte, que se dão na literatura. Se as pessoas não conseguem identificar
o insight valioso de um personagem, de um quadro ou de um texto literário, tá difícil. Aí não identifica um diálogo, não identifica um romance na vida real, né? Não identifica uma coisa na vida real. O ato, às vezes, de servir alguém, de uma amizade, do perdão, ou de uma coisa assim na vida real. Acho que isso Ela não da consegue obra de encontrar arte. nem o sentido de, sei lá, do rito religioso que ela participa todas as semanas. Isso. Isso. A obra de arte, ela treina para uma coisa mais profunda da vida real. É isso que é a sacada. A obra de arte, gente, ou a obra, quando eu falo a obra de arte, ela vale para a obra, para o quadro, vale para a música, vale para a escultura, vale para o livro. Ela é só uma desculpa, na verdade, porque ela treina a gente para uma percepção da vida real, de uma coisa da vida real. Isso tudo de estudo que a gente fala tanto é só uma desculpa para chegar em insights da vida real, da vocação, do transcendente, né, que é a história da nossa Não é alma. à A vida toa que intelectual. uma das últimas cartas do Papa foi para o povo pra começar a ler livro, né? Ler poema e romance, que é exatamente o que as pessoas precisam. É, Fica esperto. vocês comentaram exatamente dessa necessidade de aprofundar nas camadas de significado e só para aproveitar, fazer o link com a plataforma, alguns dos cursos que eu escolhi é pensando nessa necessidade mesmo. O próprio curso de mitos e símbolos do Melk, e a gente tem algumas séries de grandes artistas, de grandes escritores, que eu estou trazendo, que eu estou querendo trazer alguns grandes, parrudos, profundos artistas aí, ensinado por vocês, professores, que podem trazer esse conteúdo e esse grau de análise, esse grau essa profundidade da visão para os alunos. Então, os temas que eu escolhi para início, eles fazem um grande panorama, assim, inicial disso, e claro, depois, com mais cursos na plataforma, a gente vai conseguir ir aprofundando isso com muito mais, com muito, de forma muito melhor. Para quem não estava aqui, essa live é de dois professores muito queridos do Veraz e para lançar também a nossa plataforma Veraz On, que abri as vagas agorinha. Se alguém tiver interesse, clique no link da bio do Veraz. Vocês vão encontrar lá uma nova plataforma de cursos, fácil, descomplicada e com os professores mais maravilhosos desse país. A Melk já está com o curso gravado, Vivi vai gravar o primeiro dela, Melk também já tem o curso sobre Dostoiévski prometido aí para os próximos Estou meses. ansioso para a gente gravar logo. Ai, nem me fala, que alegria! Mas então, e os 50 primeiros inscritos ganham bônus ainda, acesso a mais 6 masterclasses de um outro projeto que a gente tinha maravilhoso. Mas vamos voltar aí ao tema. Olha, eu tinha várias perguntas, mas vocês já foram falando de todas elas, assim, que eu nem sei o que trazer. Se vocês quiserem continuar falando aí, é melhor. Coisa que eu queria falar sobre isso, né? Sobre a dramaticidade que os autores trazem em qualquer tipo de arte. Qualquer tipo de arte mesmo. Não só no Barroco, não só no Caravaggio, não só no Dostoiévski, mas toda a arte é a expressão de um drama humano. Alguns são mais dramáticos do que outros, de fato, como o Caravaggio e o Dostoiévski são mais dramáticos. Mas a gente não compreende a vida, os dramas da nossa vida, se não for pela arte. Não tem outro caminho para você compreender os dramas da sua vida. Foi exatamente por isso que o Papa escreveu aquela carta falando sobre literatura, porque ele tem percebido que dentro da própria igreja, que é o lugar onde as pessoas deveriam conhecer melhor os dramas humanos, as pessoas não conhecem, e aí elas caem em... você vê, o católico está virando meio muçulmano xiita, que você vive com base em regras, em códigos, e não na compreensão formal do drama humano em sentido estrito. Você não consegue compreender o drama humano em sentido estrito, que era exatamente o que Cristo fazia quando ele encontrava as pessoas. As pessoas que estavam apedrejando as prostitutas, elas eram mais parecidas com a gente
que olha as coisas através de um certo formalismo e de um certo moralismo, enquanto que Cristo, acolhendo a prostituta, é a pessoa que olha o drama humano verdadeiro e sabe por que aquela pessoa merece ser acolhida. Então, ninguém vai ter treino para a vida sem arte. Não adianta. E não adianta. E se você não tem treino para a vida, você não vai dar treino de educação para seus filhos também. E tudo isso passa pela educação estética. Você não tem como. Aquilo que a Vitor estava falando, as pessoas perderam a dimensão simbólica da realidade. Então, se você perdeu tanto a dimensão estético-narrativa da literatura, como é que você vai fazer para entender os dramas dos personagens que estão lá na Bíblia? Você não vai conseguir entender. Não vai conseguir entender nada do que está ali. Você não vai entender. Inclusive, tem muita gente hoje que não quer ler determinadas coisas. Ah, não vamos ler contos de fada, não vamos ler Irmãos Grimm, não vamos ler isso e aquilo. Cara, eu abro a Bíblia, logo nas primeiras páginas tem duas mulheres embebedando o pai para dar pro pai. É o negócio de cachaça e incesto na página 20. Primeira vez que eu tentei ler, sem parar, voltar depois. Que eu não processei. Não estou preparado para esse tipo de drama humano. Tava. É muito pesado. Peraí, eu tô lendo a Bíblia? É extremamente pesado. Você vê Davi matando um cara para comer a esposa dele, e depois Deus chamando ele de amigo, apesar de ele ter feito tudo isso. Então, você não tem como ter essa compreensão do texto bíblico se você não tem compreensão dos dramas humanos e compreensão estética e narrativa que você só vai adquirir lendo outras coisas, inclusive os mitos gregos, que são uma abertura simbólica para você entender outros tipos de drama. Por exemplo, antes de entrar nessa live, eu tô lendo com meus alunos adolescentes da Ilíada, nessa versão adaptada do Frederico Lourenço. Que lindo. E aí a gente estava falando sobre o drama de Aquiles, que é o drama de um sacrifício que quase todo mundo enfrenta em alguma medida. Aquiles, ele recebe a profecia de que se ele não lutar na guerra, ele vai viver por muitos anos, mas ele não vai ser reconhecido, né? Honrado por ninguém. Agora, se ele não lutar, ele vai viver por muitos anos, mas os gregos vão perder a guerra e todos os amigos dele vão morrer. E se ele lutar, ele vai morrer, os amigos vão ser salvos, mas ele vai morrer. Ele vai morrer novo, vai morrer com uns 20 anos de idade. Então, é também como a mensagem do Cristo que fala: não existe nada maior do que entregar a vida pelo irmão, do que se sacrificar por você. O drama de Aquiles é esse. E aí, o que eu faço? Eu aceito a morte para salvar os meus amigos. Alguns deles que sequer me honram, só me tratam igual lixo, e ainda vou ter que morrer por eles, de pagar menor. Ou eu aceito, fico velhinho, caso, tenho esposa, tenho filho, mas todos eles vão morrer. Não é uma coisa fácil de você resolver. E muita gente enfrenta esse mesmo tipo de sacrifício em alguma medida. Eu me ferro pelos meus amigos ou eu penso só em mim? Então, desde a mitologia já é uma preparação para você entender melhor todas as outras narrativas e entender melhor o mundo também. A gente vive em micro quantidade o tempo inteiro, né? Esse dilema de eu entrego pelo outro ou eu faço por mim. É o tempo todo. Só que ele é um drama expandido. É o mesmo drama que a gente vive, só que expandido, hiperbólico. Sim. Eu queria falar de uma coisa que o Mel começou a falar ali antes, que as pessoas não querem aprender tudo, estudar tudo, né? Parece que escolhem assim, algumas coisas, né? Ou pulam outras assim para estudar. Também tem as pessoas tem uma onda, né? As pessoas falam assim, vamos falar da beleza. Todo mundo inventou de falar da beleza, sabe? Todo mundo fala da beleza. E aí tem uma onda de pessoas que não querem, por exemplo, estudar o Renascimento. O Mel falou assim, não vamos estudar lá na Bíblia o fulano lá que estava pelado, ou o fulano que matou o ciclano, porque não quer estudar, não quer ler aquilo lá, porque é um drama da vida humana, né? E é um drama da vida humana que tem uma coisa que tem até hoje. Querem só os carinhosos. Isso. Aí o pai lá que não quer estudar o Renascimento porque tem o Davi tá com um pintinho lá de fora, né? Aí não quer estudar o Renascimento. Gente,
Exatamente. Não, Capela Sistina não dá porque tem homem pelado lá, não dá para estudar a Capela. Deus me livre mostrar para a criança a Capela Sistina, e aí a criança cresce, né? Deus que nos livre sofre um abuso sexual porque não sabe, nunca viu uma coisa lá, sabe? Tipo, gente, eu dou aula para criança, eu não dava essa aula para criança, sempre dava para adulto, dou aula na universidade. E recentemente os pais vieram pedir eu dou aula para duas crianças de 6 anos esse ano, e o Pepe e a Helena, eu dou aula online para eles. E assim eu falo, normal, ó, esse aqui é o Renascimento, eles não tinham roupa, não gostavam de usar a roupa, e eles amam entender isso, e ninguém nunca deu problema, nem o Pepe, nem a Helena, e tá tudo bem, a vida que O segue, Bey e sabe? a Aurora vivem pegando os livros de arte aqui, eles olham os quadros e também nunca nem. Não passa pela cabeça da criança não Não dar. passa. Não passa. E assim, as pessoas querem falar, todo mundo está vomitando assim no Instagram, beleza, beleza, mas ninguém sabe. Pergunta o que é a beleza de acordo com São Tomás de Aquino, onde é que está lá na Suma Teológica, ninguém sabe. Aí pergunta a base da beleza da Grécia Antiga, lá de Roma Antiga, ninguém sabe. Então, as pessoas não querem estudar o Renascimento porque tem o Davi tá com o pintinho de fora, sabe, gente? Assim, então a gente tem que estudar os clássicos, estudar o Renascimento, estudar essa base lá, por isso que tem o curso aí do E não tem Michelangelo, sabe? medo, né? A O gente, pinto do Davi não vai comer ninguém. Ele é só um e pintinho de olha, pedra. Não precisa a ter medo do maravilha, pinto do Davi. mas bem, Ó, pensar bem, né, que ele tem cinco, ó, se o o Davi tem padre 5 dando um alô metros. aqui no chat, gente. É o padre Wesley, né? O meu Tem que ser o padre falou Wesley. isso. Eu só queria dizer uma coisa em defesa do Michelangelo, que esse, e agora que o padre tá vindo, não vou falar a palavra de novo, mas, Mel, que o Davi tem 5 metros de altura, então você pensa bem o que você acabou de falar aí, porque se o Davi Não, não tem quero nem 5 encostar metros de nesse altura, Davi. você pensa o tamanho do negócio, sabe? Mas, enfim, são os dramas da vida humana, as pessoas também condenam lá o Renascimento, condenam, não sei o que. Gente, eu falo que o Renascimento foi uma espécie de TL, né, de Teologia da Libertação daquela época, porque os cardeais encomendaram a Capela Sistina. Vocês acham que a Capela Sistina foi parar lá do nada, todo mundo pelado dentro do Vaticano, né? Então foi uma onda teológica também, foi um pensamento, né, que assolou todo mundo, né? A igreja fora da igreja é um fenômeno cultural. A gente tem que entender isso como uma onda que passou pelo mundo naquela época, mas que deu Também origem produz beleza. para dentro da beleza. Isso tá. Oi? Não ouvi o comentário do meu, Eu perdão. falei que também produziu beleza. Que também Sim, produziu beleza, muito tá dentro isso. da beleza. Sim. Entendeu? Beleza, tem que olhar para isso, tem que estudar isso como um fenômeno cultural, como um fenômeno artístico. A gente precisa conhecer, né? Precisamos dominar. O que o professor Olavo falava, né? A gente fala assim, a gente não pode pular as coisas com ar de revolução. A gente fala mal do povo da revolução e aí quer agir igual, fazendo uma revolução. Então a gente tem que estudar tudo, né? Tem que dominar tudo também. Não pode agir igual, né? Tem que estudar igual, não pode. Tem que estudar, dominar os conteúdos, né? Não pode ser seletivo. Ó, o padre lá, só benção, Eu não padre. tô lendo nos comentários. Por que tem esse preconceito comigo que eu não consigo ler os comentários? Agora Não, porque eu acho que eu subiu o sol do padre agora há pouco. Que eu tinha bloqueado os comentários para vocês aparecerem direito, porque senão. Rose, que fofa. O Mel que fez um comentário, eu vou trazer uma pauta mais baixa, mas que eu acho que reflete isso, né? Com base no comentário que o Mel fez. Mel que falou. Você comentou das músicas, né? Das músicas de hoje. E uma coisa que eu, mais jovem, senti muito foi quando pararam de fazer música de amor, assim. O mundo pop, que era o que eu assistia, né? Eu gostava, que era o que eu consumia, eu gostava muito da Mariah Carey nos seus tempos antigos ali, que eram tipo músicas de amor que era de cortar os pulsos, sabe? Eu vou entregar tudo, quero entregar tudo por mais uma noite com você, coisas desse nível, assim, né? E aí isso foi acabando, mesmo dentro dos mesmos artistas, assim, Sim. isso foi sumindo. E eu não entendia o que acontecia. Hoje eu entendo que é um reflexo
da cultura. Isso foi uma das coisas que me motivou, um dos vários motivos que me motivou a vir estudar. O que aconteceu com as músicas de amor? Só sobrou uns sertanejozinho ainda, meio que tipo um dor de corno, não é aquela. Você vê todas as músicas que antes eram músicas de amor, inclusive desses mesmos artistas que você está falando, ou elas se transformaram em músicas de remorso, remorso pela traição, pela dificuldade, por isso, por aquilo, ou elas se transformam em música principalmente de orgulho. Então você não vê mais aquele delírio amoroso, lindo e maravilhoso, de como você estava falando, eu vou entregar tudo pra você, como, sei lá, Something dos Beatles, ou Wouldn't Be Nice dos Beach Boys, né? É como eu gostaria de casar com você, viver minha vida toda. Tem alguma coisa nela que prende minha atenção, eu sou fissurado nela. Hoje, quando você pega todas essas músicas, entre aspas, românticas, você vê que a narrativa da música é uma narrativa de orgulho ferido ou de orgulho satânico mesmo. Do tipo, eu quero usar aquela pessoa para um objetivo meu, para o meu prazer nihilista, e depois que eu usar aquela pessoa, dou um pé na bunda dela e passo para a próxima sem problema nenhum. Ou é do orgulho ferido, do remorso de alguém que sofreu uma dor de amor muito grande. E às vezes quer descontar. Então, é da rejeição você não... de tudo que está englobado ali no amor, né? Não é da entrega, é uma angústia. Você não tem o senso de união entre um homem e a mulher, o feminino e o masculino. É um senso de repulsa mesmo que as músicas têm causado. De como se um e outro fossem um problema e não a solução amorosa está no encontro deles dois. Mas as músicas passam a ideia de que um deve odiar o outro, ou usar o outro por um senso de orgulho. E não é só a música, gente, é tudo, a poética, né, o tema, não só da música, mas é de todas as obras de arte, viu? Tem uma explicação mais teórica e tem a explicação bem prática, né? Teoricamente, dá para perceber isso no fenômeno, meio que desde a sagração da primavera lá, que a gente tem, isso é um fenômeno de composição moderna, que é esse culto a um mito, assim, a um culto assim, a um niilismo mesmo, a um culto a qualquer coisa fútil que não seja mais ao sagrado, sabe? É uma coisa mais profunda. Culto à destruição. E aí fica tão barateado que vira no final de contas, aí chega um sucateamento, né? Que vira, tipo, música de corno, música de qualquer coisa, sabe? Aí fica tudo sem sentido, né? Aí chega dessa explicação que é mais, assim, teórica, né? Disso, de uma revolução cultural mesmo, de um culto ao vazio, assim, ao profano. Aí chega a um vazio, um esvaziamento total disso, a um esvaziamento estético. Some tudo. Fica o minimalismo nos visuais, que é o código fácil, e aí no som fica o é o mínimo do sertanejo universitário, né? Vai Ou do sumindo a pop, humanidade ou do da techno. coisa. Vai sumindo a humanidade Linguagem. da coisa e fica só ruído de bicho mesmo. A linguagem acompanha esse movimento todo, né? E que vai tudo empobrecendo muito. Sim, parece que as pessoas perdem, inclusive, a capacidade de perceber essa nuance, essa riqueza e profundidade de emoções mesmo, né? E de dramas humanos que acaba caindo em algo como, não sei se faz tanto sentido essa relação, mas me parece que é aí que você perde a sensibilidade até para auxiliar o outro, como quando a gente comentou, né? Se sensibilizar com uma pessoa que está numa situação de necessidade na rua, por exemplo. Você não percebe, você não sente falta de algo que você nunca teve. Você não vai... nunca senti falta de andar de Ferrari, porque eu nunca andei de Ferrari. Deve ser legal, olho e admiro nos outros, mas eu nunca vou sentir falta, porque é algo que eu nunca fiz. Então, você não sente falta, você não sente a ausência daquilo que você nunca teve. Como essas pessoas, elas não têm
nunca tiveram uma educação aprimoramente estética, elas sequer percebem que aquilo que elas estão consumindo é batida de bicho mesmo. É a forma mais animalesca de você se expressar, e não Animal. a forma mais humana de você se expressar. Dostoiévski e É, Caravaggio são formas mais humanas de você se expressar. sim. Eu comentei que eu ia descer bem o nível, né? Porque a gente está falando aí, já entrou numa cultura muito, muito mais baixa ali. Só que eu acho que essa mudança foi muito brusca. Eu, quando Sim. era nova, ouvia esse Celine Dion, Era entendeu? O nova, tempo né? inteiro. A idosa. Como se... Eu não gosto Ah, de é. falar, Meu estou falando Deus. assim porque eu me sinto Também velho. não gosto. Também não gosto. Nós Vamos aqui no jovens que rolê, estamos aqui galera. conversando. É. Quarentena, não tenho o que falar mais. Já Nós ainda somos jovens. Vamos fingir que somos jovens. Nós somos não trans-jovens. tem jeito, não. Mas Será que a gente ó, vai? alguém comentou aqui, passou muito rápido. A Rose comentou que foi muito brusca. Nessas coisas mais rasas, eu percebo a, a- quanto isso foi rápido. Na perda de linguagem, Uhum. inclusive, porque meus avós tinham um nível de vocabulário, meus pais já outros. Eu, quando era mais nova, tinha um. Comecei a perder. Eu comecei a andar em meios e perder contato com o estudo. Eu percebo que eu comecei a perder a capacidade de me Sim, expressar. E, Uhum. e eu vivi isso, e eu falava, tá acontecendo alguma coisa que eu não sei, sim. consigo mais falar como eu falava antes, escrever como eu escrevia antes. E aí, quando eu comecei a estudar, que foi tarde, foi quando eu comecei a entender. Então, essa força, a velocidade com que isso aconteceu, me Uhum. parece brusco nos últimos tempos. Claro, Sim. isso é longo, não é só de agora, mas Uhum. eu acho que a gente teve uma perda muito brutal, assim. E eu não sei se Um, Caravaggio consegue sensibilizar as pessoas hoje, como Não eu me entendem. sensibilizei na época da faculdade. tem um vídeo que meu sobrinho me mostrou um vídeo de uma menina que adora TikTok. A menina deve ter, sei lá, uns 10, 12 anos de idade. A menina é viciada em TikTok. E os pais foram colocar ela para assistir um filme de 1 hora e pouquinho. A menina chorava, achando que aquilo demorava demais. Eu não, ela Nossa. literalmente chorava, ela não conseguia entender a história. Então, o advento da internet, nosso vício aqui em dopamina, ele atrapalha muito tanto a Uhum. aquisição de vocabulário quanto a contemplação. Todo mundo Uhum. que usa essa porcaria fica mais burro e com menos vocabulário. Uhum. E só os livros podem reverter essa situação. Tem um livro muito bom, que em inglês é Reader Come Home, da Marianne Wolf, que em português traduziram com o péssimo título de O Cérebro no Mundo Digital, que é que ela vai contando como que o mundo digital atrapalha a aquisição de determinadas ferramentas cognitivas que só a literatura pode dar. Porque você pensa, nós lemos e pintamos e escrevemos há pelo menos uns 8.000 anos, enquanto que essas outras ferramentas não têm nem 200 anos de idade, você nem tem 100 anos de idade. A forma como o nosso cérebro está adaptado a funcionar é através de instrumentos mais clássicos. É através da leitura, é através da contemplação. E não através de um negócio que só serve para te encher de dopamina. Eu ia só lembrar daquele livro que é muito bom, do John Taylor Gatto, O Emborrecimento Programado. Fica a dica para quem está nos Muito bom. assistindo e quem puder ler. Um livreto, assim, eu vou chamar de livretinho no sentido amoroso, porque ele é um livrão no sentido do conteúdo, gente, mas é um livro assim que a gente lê ele numa pegada, porque ele é bem fininho. Mas esse se chama Emborrecimento Programado, do John Taylor Gatto. Ele é muito bom mesmo, Eu sabe? achei que ele Traduzido, acho estava que pelo filme. Juliano, né?
Foi o Juliano que Esse traduziu livro aqui aqui. que tem base no que a Vi estava falando também. A Sagração do Primavera, esse aí. Leiam esse, que se fala dessa transformação da poética e na arte, a gente entende essa revolução toda nas linguagens artísticas, mas o Emburrecimento Programado fala dessa mudança aí que a gente chegou no que nós estamos hoje. Dá para perceber um pouco aí dessa bagunça toda que a gente ficou agora. Tem esse livro aqui também é bom para quem tem criança, ó, quem quer entender como que essa dimensão da contemplação e do imaginário afeta a imaginação dos nossos filhos. Duelo de Dragões. Duelo de Dragões. Com dragões. É do cara que escreveu O Senhor do Mundo, Mel, que é esse? Não, é do Michael Bryan. O Senhor do Mundo é um é do Michael Bryan. É do cara, é verdade, esse é do cara dos ícones lá, do Michael Bryan, do que fez um. O Michael Bryan é um cara que fez um livro de ícones muito lindo. Ele faz iconografia também. Agora eu lembrei, meu outro. Muito lindo. Bom. Não sei se eu aluguei vocês demais já, porque batemos 1 hora. Por mim, eu ficava ouvindo vocês aqui. Alugei demais, Andressa. Ai, gente, saudade de vocês, caramba. Eu tô morrendo de saudade. Queria que você não falar com um abraço, gente. Você não peça pra fazer o curso do Picasso, tá tudo bem. Olha, acho que não escolhemos você não, hein, Vi? Não, esse não ia nem. Porque para você tem que ser um belo de um Caravaggio, um belo de um Michelangelo. Acho que faz mais sentido. Ai, gente, muito obrigada. Deixa eu falar com o pessoal aqui só para finalizar. Bom, essa foi uma das lives que a gente fez de lançamento da plataforma Verazon. Chamei esses 2 queridíssimos professores. A plataforma está no ar, está com vagas abertas, tem curso dos 2. A Mel que vai gravar ainda um curso também sobre o Dostoiévski. O Pacheco está aqui ainda, Pacheco, querido. Muito obrigada. Curso do professor Pacheco, maravilhoso, sobre formação da personalidade. Está tudo lá. Pelo preço de um curso só, você vai ter uma plataforma inteira com professores maravilhosos, cursos novos todos os meses. É uma honra, Andressa. Quero dar 30 cursos pro Verazon. Ai, que alegria! Vou ficar muito feliz. É isso que eu quero. Inscrevam-se. Muito obrigada. Não é todo dia que você tem a galera toda dando aula para vocês. E olha, a honra. Tempo. A assinatura é anual. Então você faz a assinatura anual. Todo mês vai ter curso novo. A Edna, querida, todo mês vai ter curso novo na plataforma com os mesmos professores, com novos professores. Os temas estão muito legais e a gente tem diversas séries, os pensadores, os artistas, tem bastante curso como o do Pacheco, Formação da Personalidade. Francisco Corsim gravou a Prática da Consciência de Si, Joel Gracioso gravou Fé versus Razão, Bruna Torlai gravou Platão. A gente tem um monte de Pedro vai gravar. Pedro vai gravar Ascensão e Queda da Inteligência Humana, que foi um curso que fez um baita sucesso aqui. E vai gravar As Raízes do Ódio a Deus. E Guilherme Freire tem um curso bônus lá sobre vocação e vida profissional. A plataforma está maravilhosa. Os primeiros inscritos ganham um bônus maravilhoso de 6 masterclasses, inclusive uma do Melk sobre vida intelectual, que é do nosso projeto Travessia. Não é um projeto novo, é um projeto de 2022, só para não acharem que a gente está copiando o nome. Ele é bem mais antigo. Porque senão, né, fica aparecendo. Então, é isso, gente. É uma honra receber vocês, Vivi, Mel. Queria muito terminar essa live com um abraço. Muito obrigada. Uma alegria. Uma visita sua aqui também, Vi. Sim. Eu vou. Se Deus quiser, eu vou logo. Saudades de vocês. Os dois já vão estarão aqui. Já vão estar casando quando você voltar. Como é que é?
Senão os meninos já vão estar casando quando você voltar. E para quem é de São Paulo, provavelmente os dois estarão aqui esse ano ainda. Espero que sim. Deus quiser. Ai, ah, aprenda do Mel, que ele não é manso, mas é humilde de coração. Gente, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Beijo. Beijo. Deus Com abençoe. Deus. Até mais. Tchau.